Boa noite a todos. E a palestra de hoje faz parte do evento Cinema e Educação, do projeto Ponto de Cultura, o ICBI, Ponto de Cultura da Ribeira, e tem o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Hoje falaremos sobre os novos desafios da educação em época de pandemia, e que não são poucos, né? Para apresentar a nossa palestrante de hoje, eu vou passar a palavra para a nossa presidente honorária, Marcella Sgura. Marcella, com você a palavra. Obrigada Marlene, obrigada a todos por estarem aqui conversando hoje sobre um tema tão importante que é a educação, não? E esses novos desafios que a gente está vivendo em época de pandemia. Eu penso sempre que a educação é muito, muito importante, tem um papel fundamental no desenvolvimento e no crescimento, não, da sociedade brasileira, e não só brasileira, mas no mundo inteiro. E a gente tem um papel importante, seja não, com educação formal da academia, da universidade, das escolas, mas também como educação não formal, que é um pouco o papel que a gente tem através das associações, não? Associações de moradores, associações de bairros, associações culturais como a nossa, mas também associações esportivas, por exemplo, não? A educação em todos os âmbitos é bem importante. E para falar disso, a gente convidou a nossa palestrante de hoje, que é a professora Cristina Dávila. Vou fazer uma breve apresentação. Então, Cristina Maria Dávila Teixeira, ou como todo mundo conhece, Cristina Dávila, é pedagoga, mestra em educação e doutora em educação pela UFBA, Universidade Federal da Bahia. Realizou pós-doutorado na área de didática na Universidade de Montreal, no Canadá, e pós-doutorado em docência universitária em Paris, pela Universidade Sorbonne. Ela é professora titular de didática da Faculdade de Educação da UFBA, leciona no programa de pós-graduação, então, mestrado e doutorado em educação, sempre da UFBA, é pesquisadora e coordenadora do grupo de estudos sobre educação, didática e ludicidade. Além disso, coordena um projeto de formação contínua de professores da UFBA, através do projeto do Ateliê Didático e Assessoria Pedagógica ao Docente, que são ótimas iniciativas, eu sou testemunha disso, não? Que eu participei da uma das primeiras turmas do Ateliê Didático, e são todas iniciativas excelentes para melhorar, não, a pedagogia didática dos professores da UFBA. Cristina é também presidente da Associação Nacional de Didática e pesquisadora da rede interregional de pesquisadores sobre docência no ensino superior. Então, muito obrigada, Cristina, por disponibilizar seu tempo para estar aqui conosco. Cristina vai dar uma palestra mais ou menos de uns 40 minutos, e depois a gente abre para um debate, para perguntas. Quem quiser pode ir já anotando no chat, ou depois a gente, de qualquer maneira, abre os microfones para as pessoas contribuírem com perguntas ou assim, observações e comentários. Então, Cristina, mais uma vez, obrigada. A palavra está com você. Agradeço muito. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem, que estão aqui conosco, né, nessa plataforma, nesse ambiente. Estamos distantes fisicamente, mas não socialmente, né? Continuamos enfim, nos celebrarmos juntos, né, coletivamente, falarmos de educação, que é um assunto que muito me contempla. Então, portanto, eu quero agradecer à presidente do
Iquibia, é isso mesmo? Marcela Sgura, acho que acertei a pronúncia, Marcela. Perfeito, Cristina. Da querida Marcela, que a gente chama de Marcela, né? Que é professora também, colega da Escola Politécnica da UFBA. Então, foi com muita alegria que eu aceitei seu convite de estar aqui hoje para a gente refletir um pouco, né, sobre esses desafios da educação num contexto pandêmico, um contexto difícil. Então, antes de mais nada, eu quero me solidarizar com as famílias das mais de 570 mil vítimas da Covid no Brasil, mortes evitáveis, caso tivéssemos uma política, no mínimo, correta de contenção desta pandemia. Necessário se faz descrever um pouco esse contexto em que nos inserimos, dizer que nessas 2 últimas décadas, né, do século XXI, elas estão sendo fortemente marcadas por uma grande explosão de fenômenos sociais de várias naturezas. Fenômenos esses que se expressam em uma segunda revolução sexual, podemos dizer assim, trazendo à baila reflexões, discussões que estão na pauta, que estão na agenda nossa contemporânea sobre diversidade de gênero, necessidade de inclusão social, inclusão das diferenças, não só de gênero, mas também geracionais, físico-mentais e étnicas, com políticas de reparação social e de cotas, muitas delas instituídas em instituições de ensino superior públicas brasileiras entre os anos de 2006 e de 2015. Podemos citar também fenômenos como a outra revolução tecnológica, que neste século XXI altera bastante a nossa comunicabilidade, as relações societais, a velocidade das informações e os comportamentos humanos, nosso modus vivendi a partir das redes sociais. Hoje em dia, nós vivemos mergulhados na cybercultura e agora, mais do que nunca, nos relacionamos, trabalhamos, nos comunicamos através destas redes. É um cotidiano informacional que a gente pode chamar de ubíquo, né? Paradigmas que vêm caindo, outros que vêm se instituindo, até 2015, numa maré que soprava bons ventos, até aqui, até que um primeiro tsunami veio a se abater sobre nós no ano de 2016. Me coloco nessa posição de trazer aqui essa primeira tsunami para contextualizar o nosso momento e falar o que isso trouxe por consequência. Eu me refiro a um golpe parlamentar que instituiu uma crise política que culminou com a eleição de um governo que ascende ao poder em 2018, um governo neoliberal, de ultradireita. E, a partir desse período, experimentamos retrocessos políticos, sociais e econômicos sem precedentes. Além da crise do neoliberalismo no plano educacional, reformas que nos fazem retroceder aos anos duros de 1970, com a emergência do que nós podemos chamar de um neotecnicismo pedagógico, né, pelas vias das reformas educacionais que vêm se instituindo aqui desde 2017, como a BNCC e a BNC da formação, e a reforma dos cursos de licenciatura, né, nas instituições de ensino superior, no finalzinho do ano de 2019. Não é? Políticas educacionais essas definidas por conglomerados financistas e empresários da educação, que alimentam uma concepção de professor como técnico, como prático, e fazem da educação um negócio absolutamente rentável. Né? Esse parece ser o grande objetivo desses conglomerados. Muita atenção, nós temos que ter a enormidade de oferta de cursos à distância, principalmente no momento pandêmico, na modalidade EAD, né, com seus pacotes fechados, que tomam professores como simples tutores de um conhecimento pretensamente neutro.
exemplo claro de investida privatista na educação, através de empresas, como as várias fundações da iniciativa privada e multinacionais de serviços online, de softwares, como a Google, agora mais que nunca presente, né, no ensino remoto que está em voga. Nos níveis fundamental e médio, eu já me referi às reformas da ABNCC, e no ensino superior, a reforma de 2019, que não vem ao caso trabalhar aqui, uma vez que nós não estamos no âmago da academia nesse momento, mas que convém apresentar para vocês que nós estamos sofrendo, no âmbito da educação formal, um grande retrocesso, muito por força dessas reformas, através de marcos legais, que vem se estabelecendo de 2017, no governo Temer, até hoje, no final de 2019, com uma resolução que altera bastante as diretrizes curriculares nacionais para cursos de formação de professores. Quero dizer que eu sou uma professora de uma universidade pública, da Universidade Federal da Bahia, e é esse o meu lugar de fala. É muito importante que eu me coloque desta maneira para ser, enfim, compreendida. E o convite foi um convite para falar dos desafios da educação. Um dos grandes desafios é o contexto em que vivemos, não só pandêmico, mas também um contexto político em crise. Então, nesse sentido, eu vou passar aqui a compartilhar a tela, tá? Um momentinho só, para eu não me atrapalhar. Ops, não é isso? É aqui. Para que possamos continuar conversando. Não é aqui. É uma janela, né? Pronto. Então, vocês estão visualizando? Cristina, tinha começado a carregar, mas, pelo menos para mim, parou. Para mim, foi. Eu também tenho aqui. Então está tendo o meu problema, acho. Eu posso... sim, eu sei por quê. Ok, Cristina, tá ok. Tá ok, indo? pode continuar. Sim. Posso? Sim. Tá pode. bem. Então, aqui eu trago o tema, né? E agradeço demais a toda a equipe do Instituto Cultural Brasil-Itália e na pessoa de Marcella Segura. Eu saúdo e agradeço também a toda essa equipe que gentilmente me convidou para esta reflexão de hoje. Sobre esses novos desafios da educação em tempo de pandemia. Então, como eu descrevi antes, nós vivemos as emergências de um contexto em crise, não é? Uma crise sanitária em escala planetária, não é? Uma crise advinda da pandemia pela Covid-19, na qual nós ainda estamos imersos no Brasil, com um grande atraso, nós sabemos por quê. A crise política e econômica, né? Nós vivemos um momento muito difícil, do ponto de vista, inclusive, econômico, com uma inflação em alta. Em termos do ensino universitário, vivemos constantes contingenciamentos, cortes de verbas, de bolsas enfim, ameaças, inclusive, à autonomia universitária, etc. No plano da educação básica, esse contexto das reformas que eu falei, que são reformas conservadoras, que retrocedem bastante ao tempo, trazendo à baila, né, a figura de um professor muito mais praticista do que um professor com uma visão teórica e crítica importante para levar adiante um projeto histórico de sociedade que seja transformador, que seja democrático. E tudo isso vem rebatendo na nossa vida cotidiana, inclusive a pandemia, né, que nos impinge esse distanciamento físico, né, que nós ainda vamos ter que levar adiante, mesmo com o avanço da vacinação, mas nós sabemos das variantes, da variante Delta que está aí nos batendo a porta, que pode a qualquer momento bater na porta aqui da Bahia, né, e adentrar, me parece que já foram
detectados hoje 3 casos, né, identificados, né, da variante Delta. Uma pandemia que rebate no mundo do trabalho. Atualmente, nós trabalhamos de casa, grande parte, né, da classe trabalhadora, não é, como eu, enfim, professora. Acho que muitos de vocês aqui, profissionais de várias instituições, têm desenvolvido, né, suas profissionalidades dentro dos seus próprios lares, e isso tudo afeta bastante o nosso modus vivendi. E muitas vezes, no caso da docência, por exemplo, aumenta bastante a carga nossa horária de trabalho, porque a gente trabalha, enfim, agora 24 horas por dia quase, né? E isso rebate, evidentemente, nas instituições educacionais. Eu já falei dessa crise político-social, mas, em termos da pandemia, né, nós alcançamos essa marca macabra aí de óbitos, que não é nenhum troféu, por uma falta de política de contenção e de prevenção da doença, nós já sabemos disso, e os seus resultados, isso aí eu já falei, não vou me repetir. Esse problema da pandemia vem afetando também a milhares de alunos no Brasil inteiro, que sofreram, muitos ainda sofrem, sem aulas presenciais, não é, no nosso país, acentuando-se assim a desigualdade social. Por que eu digo isso? Porque nós podemos dizer que estamos todos no mesmo oceano, mas não estamos todos na mesma embarcação, não é? Tem pessoas que estão em canoas, muitas vezes avariadas, e tem pessoas que estão em iates, em lanchas, em grandes navios, atravessando esta maré da pandemia. E isso acontece no quadro educacional. Nós sabemos que a pandemia vai afetar diferentemente as escolas públicas e as escolas privadas. Nas escolas públicas, nós vamos ter crianças sem as condições, e adolescentes, assim como adultos também na universidade, muitas vezes sem as condições ideais para o estudo, não é? E a educação de qualidade. Acho que, inclusive, a pandemia, vocês estão me escutando? Se tiver qualquer coisa, porque eu não estou vendo vocês. Eu estou aqui no slide e não estou vendo vocês. Queria saber se está tudo bem. Está tudo ok, Cristina. Tá. Se sumir o slide, por favor, se eu perder a conexão, você me avisa, porque como eu estou diante dos slides me concentrando, eu posso, tá? Eu vou pedir. Tranquila. E você me avisa, então. Okay. Todos os estados no Brasil, praticamente, implantaram, desde o ano passado, em 2020, o chamado e conhecido ensino remoto, que quer dizer a distância, né? Mas muito à distância mesmo, na educação básica, também no ensino superior, nas instituições públicas e também privadas, né? A gente sabe disso, mas são realidades distintas. Nós vivemos no Brasil um modelo dualista de educação. Nós temos uma educação voltada para as elites e uma educação voltada para as camadas populares da população. O ensino privado, principalmente no nível básico, está voltado para as camadas mais elevadas, as camadas médias e as classes sociais dirigentes. As escolas públicas, em geral, principalmente as periféricas, estão dirigidas muito mais às crianças e adolescentes provindos de classes populares. E, evidentemente, dadas as precárias condições materiais dessas escolas, condições de trabalho, inclusive dos docentes e de sua própria preparação, nós temos realidades distintas e que foram muito acentuadas com a pandemia, por conta da exigência de equipamentos eletrônicos, tecnológicos, que fizessem face às demandas do ensino remoto emergencial, né? No caso das universidades, nós chamamos assim o ensino remoto emergencial, sendo que na nossa Universidade Federal da Bahia, em 2020, nós vivemos um primeiro semestre, tivemos talvez um privilégio, não sei, de vivermos um semestre letivo suplementar, e a partir dali, meio que de uma hora para outra, nós tivemos que nos reinventar enquanto docentes na sala de aula,
muitos desses docentes, sem uma familiaridade muito grande com as tecnologias digitais, e que se viram como que num mar bastante revolto, tá? E nós, inclusive, da área pedagógica e didática, fomos muito convocados nesse momento para o acompanhamento desses docentes e o atendimento às suas demandas emergenciais. No caso dos alunos, tanto da escola básica quanto da universidade pública, nós vivemos uma grande precariedade no acesso à internet, principalmente, e para as crianças, o próprio acompanhamento familiar, que é um tanto falho. E eu diria que, nesse momento, nós vivemos a incerteza do ensino híbrido, uma incerteza muito grande. Nós vivemos um momento, de fato, distópico, um momento ainda muito complicado, né? Como disse Lilian Schwartz, uma grande historiadora, parece que o século XXI começou agora. No ensino híbrido, nós temos um tipo de educação presencial entremeada com atividades online. O que tem acontecido é que, enfim, a vacinação ela foi ampliada no Brasil, de alguma maneira, e isso fez com que os índices de contaminação diminuíssem bastante. Mas os governantes caíram na grande ilusão, ou se iludiram e continuam a iludir a população, de alguma maneira, de que, como se nós estivéssemos livres deste vírus e desta pandemia. Mas nós que temos acesso às informações, nós sabemos que novas variantes vêm se produzindo, porque é próprio desse vírus, né? A produção de variantes, dado que ele contagia, né, muito rapidamente as pessoas em grande escala nesse país, e nós já vivemos no sul e no sudeste do Brasil uma emergência muito grande com hospitais superlotados, não só aqui no Brasil, como em outros países ou estados norte-americanos, como a Flórida, por exemplo. Hoje mesmo eu estava vendo no jornal esta questão. Então, vivemos a incerteza, que muitas vezes o menino, hoje mesmo eu vi a notícia, né, de que um colégio X, bastante conhecido aqui em Salvador, teve a incidência de 3 pessoas com Covid e teve que suspender suas atividades por 15 dias. Então, apenas metade pode ir para a escola, a outra metade está no remoto, depois se muda, né? A equipe que estava em casa passa a frequentar a escola e vice-versa. E esse momento ainda não é um momento, vamos dizer assim, que a gente pode chamar de um momento estável, né? É um momento ainda bastante conturbado no plano da educação. Tá? E aí eu estou falando da educação formal, em amplo espectro, a escola básica e o ensino superior. A escola básica vai da educação infantil ao ensino médio, ok? Então, quando eu falo escola básica, estou me referindo a esses segmentos. Quando eu falo ensino superior, vocês sabem, inclui a graduação e a pós-graduação. Então, essas condições materiais, elas são uma variável que nós não... inelutável, incontornável. Pesquisas evidenciam essas desigualdades. Quase 60% dos domicílios no Brasil não têm acesso a computadores, dado que a gente tem um imenso contingente de pessoas muito pobres no Brasil e com a pobreza muito crescente nos últimos anos. 33% das pessoas não dispõem de internet em casa, dados da pesquisa do Comitê Gestor da Internet do Brasil de 2019. Quer dizer, é bastante representativo. Na UFBA, nós pudemos averiguar, numa grande pesquisa que foi feita na Universidade Federal da Bahia, que estudantes de cursos de licenciatura, em maioria, residem com seus familiares. Eu fiz parte dessa pesquisa enquanto pesquisadora. Na verdade, essa não é a grande pesquisa da UFBA, não. Foi a pesquisa que nós fizemos no bojo dos cursos de licenciatura, do ensino de didática, e nós constatamos que a renda média, inclusive, dos nossos estudantes, a renda média familiar, está situada entre 1,5 a 4 salários mínimos, o que é muito pouco. A maioria utiliza smartphone, tanto que quando Matiela está aí, ela pode
exemplificar também, estamos ministrando aulas síncronas. Muitos dos nossos alunos não podem abrir câmera, estão sem condição de abrir câmera por conta do acesso à internet precário, porque muitas vezes utilizam Wi-Fi compartilhado com vizinhos e familiares, e tudo isso não são dados do achismo, não, são dados de pesquisa que foi realizada com mais de 200 estudantes de cursos de formação de professores. Então, essas condições materiais do alunado, né, tanto da escola básica quanto do ensino superior, a maioria pobre, com a grande dificuldade com relação ao acesso à internet e à educação de qualidade, aliada ao preparo das escolas para receber essas crianças, ou das faculdades e das universidades para receber seus jovens. E vamos falar ainda, e para mim, principalmente, do preparo dos professores, porque eu sou docente de didática, minha área de formação e de atuação, justamente a formação de professores, sobretudo de professores universitários. E aí, diante disso tudo, a gente se pergunta: educação online, ensino remoto, educação à distância, do que estamos falando? Tem algumas concepções que a gente vai retomar um pouco mais adiante. Na pesquisa, isso aqui eu já falei, não precisa. Sim. Nessa pesquisa que nós realizamos no seio do ensino de didática em cursos de licenciatura, os maiores entraves, né, mencionados pelos estudantes, além dessas condições materiais, foram as crises psicológicas. Crises, muitas vezes, de pânico, de medo, de ansiedade por força da pandemia. Eu não sei, Marcela, mas na Faculdade de Educação, eu, meus colegas, nos ressentimos muito da pouquíssima participação dos alunos nas aulas. Tá? Então, perda de pessoas próximas, tudo isso fez com que eles estivessem realmente em um momento bastante depressivo. Tanto que nos nossos trabalhos de formação do professorado dentro da nossa organização, que é a UFBA, ela sempre foi de um caráter bastante sensível, chamando a atenção ao acolhimento, à necessidade do acolhimento desse alunado, que tem sofrido bastante, como nós também, mas eles ainda mais vulneráveis. Um outro entrave que nós percebemos em nossas pesquisas diz respeito à mediação didática, ou seja, o ensino dos próprios docentes. Os alunos se queixaram muito de uso de metodologias pouco condizentes com a educação online, com o uso de tecnologias digitais, uma perspectiva pouco interativa, uma dificuldade tecnológica que se fazia sentir, né, por parte dos educadores, dos professores. Essa foi uma queixa recorrente dos alunos. Deixa eu passar adiante. Bem, mas ensino remoto, educação à distância ou educação online, do que estamos falando e o que nós podemos, como dizer assim, que defesa nós podemos fazer aqui, tendo em vista uma educação de melhor qualidade dentro dessa modalidade remota? Nesses quadrinhos aqui, vocês estão vendo que eu estou fazendo uma distinção entre a EAD, que é a educação à distância, que é a modalidade mais ampla, que historicamente foi se consolidando, não só no Brasil, mas em diversos outros países no mundo inteiro, né? Com um alcance de massa. Então, é normalmente uma educação de massa, que trabalha com tutoria e não com uma mediação direta de docentes. A ênfase nesse tipo de educação à distância e tal, ela tem, inclusive, suas benesses, seus benefícios, mas a ênfase está ainda no ensino transmissional de conteúdos muito fechados. A educação à distância ela é importante, principalmente para comunidades que são mais isoladas, que têm dificuldades, né, com relação ao acesso à informação. Então, isso daí é muito importante também para camadas populares, porque existe realmente uma diminuição com relação aos custos, tudo isso.
Mas, por outro lado, é uma educação de massa que faz com que, muitas vezes, o ensino sofra um pouco na sua perda de qualidade, né? São avaliadores que são contratados de fora, avaliações sempre somativas, uma perspectiva bastante quantitativista. O ensino remoto, ele se caracteriza pela transposição temporal, né, das aulas na modalidade presencial para o ambiente online, tá? Então, eu vejo aqui, meu filho é estudante do ensino médio, de uma escola privada, em Salvador, uma grande escola, e o ensino remoto é isso, eles assistem às aulas síncronas durante todo o turno, não é? Vamos dizer assim, de 7 da manhã a quase às 13 horas, eles estão assistindo aula, não só nas escolas da rede privada, mas da rede pública também. Então, é a transposição do ensino presencial para o ambiente online. Enquanto que a educação online não é exatamente assim. A educação online, nessa educação, que é uma modalidade da EAD, que é uma modalidade de ensino remoto, ela se constitui também a partir de um outro paradigma, não é? Ela vai conceber, portanto, um trabalho multimodal, né, com múltiplas linguagens, numa perspectiva muito mais construtiva, interativa, no que diz respeito ao seu processo comunicacional, do que o ensino remoto e a EAD. O que nós temos visto na escola básica e também no ensino superior é a supremacia do ensino remoto sobre a educação online. Nós gostaríamos que isso fosse diferente. Aqui eu trago um pouco dos princípios da educação online, que aqui a gente está resumindo, não é? Como EOL, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Eu poderia, inclusive, colocar a tela cheia, mas aí eu perco completamente a visão de vocês aqui, eu fico um pouco perdida. Mas está dando para acompanhar? Sim, Cristina. Ok, eu vou ampliar um pouco, então. Os princípios da educação online, que eu acho interessante estar trazendo, porque é diferente da educação à distância e diferente do ensino remoto. Em primeiro lugar, um dos princípios é a compreensão do conhecimento como uma obra aberta, como uma construção, portanto, a autoria, a autonomia dos educandos, ela é muito propiciada, né? Nós temos que considerar os educandos, os alunos, como sujeitos capazes também de construir o conhecimento, e não o conhecimento como um pacote fechado a ser transferido para outrem. Existe também como princípio a curadoria, né, de conteúdos online, a escolha sistemática, criteriosa de conteúdos, inclusive no próprio ambiente web. Ambiências computacionais diversas, quer dizer, nós trabalhamos não só com o Google Meet, por exemplo, para as aulas síncronas. Trabalhamos com o Ava Moodle, que é um ambiente virtual de aprendizagem, no qual nós podemos depositar tarefas, podemos partilhar de fóruns interativos, de chats, inclusive de uma sala de aula para encontros síncronos dentro do próprio Ava, que o Ava é um ambiente virtual de aprendizagem. Podemos trabalhar com redes sociais, eu habitualmente trabalho com YouTube, por exemplo, trabalho com WhatsApp para desenvolvimento de tarefas em equipe, daí por diante. Um outro princípio da educação online também é a aprendizagem colaborativa. É a ideia de que os alunos podem interagir no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem, que seja assíncrono, que não seja temporalmente, né, num tempo simultâneo, como no ambiente síncrono, como este que nós estamos vivendo aqui, como tem a RNP, que também é um programa livre que a nossa universidade utiliza. Interatividade muito acentuada, atividades autorais, eu já falei, uma mediação, eu diria, por parte dos docentes, praticamente compartilhada, numa perspectiva todos, e numa avaliação, eu diria, muito mais formativa, muito mais colaborativa. Tá? Então, somente para fazer
uma distinção aqui entre educação à distância, educação online, ensino remoto, e para falar um pouco da nossa opção por um trabalho paradigmático que compreenda a educação como um processo construtivo e os educandos como seres em desenvolvimento. Muito bem. Ainda problematizando as questões da docência nesse momento pandêmico, nós podemos chamar a atenção à nossa profissionalidade. Aí eu estou me colocando como docente, né? Não sei quantos dos presentes são professores, acredito que sejam né, a maioria. Vivemos um momento em que a nossa profissionalidade, que é o exercício profissional nosso, a partir de saberes pedagógicos, postos em xeque. É como se tudo aquilo que sabíamos da interação com o aluno no presencial, do trabalho com o nosso planejamento, né? As nossas modalidades de avaliação, de mediação pedagógica, tudo isso vem sendo posto em xeque, isso que eu chamo de saberes pedagógicos. E uma nova profissionalidade que se descortina, que é esse exercício profissional ou profissionalidade que acontece no ambiente online. Mas aí a gente pergunta, que saberes são esses? Eles emergem de quais paradigmas? É muito importante pensarmos em paradigmas críticos, paradigmas progressistas, porque professores, principalmente da universidade, mas muitos também que atuam no ensino médio, na educação básica, apresentam lacunas na sua formação, desde os cursos de licenciatura, em relação a esses saberes profissionais, que são pedagógicos e didáticos, e agora os tecnológicos, que são, ou os da educação online, que são muito requisitados. Isso tem levado muitos professores ao autodidatismo, que vai trazer, por consequência, a prática de alguns equívocos na sala de aula, né, em relação ao próprio trato com os alunos, né, na relação com o conhecimento, com a pesquisa. Hoje em dia, os alunos nativos digitais, eles já nascem imersos na cybercultura, eles têm uma cognição diferenciada, não é, da nossa ou de professores de algum tempo atrás. E isso aconteceu de forma muito célere, de forma muito rápida, do final do século XX para o século XXI. Isso faz com que se criem muitos gaps na relação, inclusive, comunicacional com eles, que é preciso que nós recuperemos, né? E na relação também do professor com a própria profissão, alguns problemas acontecem, né? Já falei das precárias condições de trabalho, e eu diria que os professores, eles carecem de uma formação pedagógica contínua e em serviço. Por isso que nossa atuação na nossa universidade, e Matiela sabe, ela conhece, né, assessoria pedagógica, o ateliê didático, que fazem parte de um programa maior de formação, que Ana Verena Madeira coordena, junto a mim, que faço a coordenação pedagógica dessas ações, o ateliê e a APDU, né, Marcela? Nós vimos nos preocupando cada vez mais em levarmos esta formação para dentro das unidades de ensino. Essas formações, quando elas são muito episódicas, acontecem na escola somente de tempos em tempos, elas tendem a cair no vazio. Elas servem, sim, são algumas oficinas que aparecem, mas quando elas são muito esporádicas, elas não têm uma solução de continuidade. Aquelas aprendizagens da docência para os professores, ela sofre bastante, né? Sofre bastante, não chegam a ser aprendizagens, vamos dizer, significativas. Elas são significativas quando elas geram mudanças na docência. E isso tem a ver com a mudança de paradigmas, tá? Nós precisamos de uma docência com paradigmas claros. É possível fazermos algumas sínteses entre, por exemplo, o paradigma da educação online, que eu acabei de trazer aqui para vocês, os seus princípios, conhecimento, tem muitos princípios, aqui só são alguns, né? Vou repetir. Conhecimento como obra aberta, ambiências computacionais diversas, quero dizer, diversas plataformas e redes sociais,
avaliação colaborativa, o ensino como uma mediação compartilhada, autoria, autonomia discente e docente, interatividade, aprendizagem colaborativa. Esse é um paradigma que nós precisamos introjetar em nós na educação online. Aliado, evidentemente, a pedagogias críticas, a pedagogias construtivas, não necessariamente construtivistas. E aí eu trago aqui alguns exemplos, só para não deixar no vácuo, né? Alguns exemplos de pedagogias críticas. Algumas dessas pedagogias são nominadas como histórico-crítica, que foi uma pedagogia engendrada no final do século passado por Dermeval Saviani, né, no final dos anos de 1980 para cá, até hoje em voga, muito, não só no ensino médio, mas também nas universidades. A pedagogia crítico-social dos conteúdos e a didática desenvolvimental de José Carlos Libani, outro grande educador, que afeta a educação básica e ao ensino superior. Ambas essas pedagogias têm uma ênfase muito grande nos conteúdos socioculturais de caráter humanístico e universalizante a serem trabalhados nas escolas e nas universidades, considerando os alunos como seres protagonistas também. Na didática desenvolvimental de Libânio, ele vai dar muita ênfase ao desenvolvimento da capacidade do pensar, do pensamento crítico. Na pedagogia racio-vitalista e didática sensível, que é uma pedagogia que eu venho construindo ao longo aí da minha trajetória de mais de 30 anos de docência e de docência universitária, eu compreendo, dentro dessa pedagogia que vimos engendrando, que a inteligência intelectual ela deve estar devidamente articulada de forma equilibrada com a sensibilidade, por isso que nós chamamos de didática sensível, né? Sensível não é só do ponto de vista do afeto e das emoções, mas sensível diz respeito à experiência sensível, diz respeito a uma pedagogia que atua bastante com a ideia dos projetos, das pesquisas, e também com a ludicidade, com as metáforas criativas que eu pretendo mostrar a vocês. Se tiver tempo, então, a gente vai deixar para o debate. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, Marcela. Poderia... Cristina, pode continuar tranquilamente, acho que mais 15 minutos, 10, 15 minutos. Certo. Então, dentro dessa perspectiva sensível do racio-vitalismo, eu trago a ideia da ludicidade. E nós poderíamos nos indagar aqui, quando eu estava pensando nessa palestra de hoje, Marcela, desde manhã que eu venho planejando, já há algum tempo refletindo, né? A gente vem sempre... O professor não para nunca de trabalhar, né, Marcela? Nós trabalhamos o tempo inteiro, até quando a gente assiste um filme, a gente está pensando nas nossas aulas. Eu não sei se com você é assim, mas comigo bastante. Quando a gente lê um livro, enfim, até numa conversa, a gente está sempre falando de educação, é uma grande paixão, né? E uma das questões que me veio à mente era assim, poxa, o que é que eu vou trazer os desafios? Sim, mas os desafios, nós estamos vivendo esses desafios na pele, mas tem que ter também uma luz no fim do túnel. Então, eu trago assim, a ludicidade em tempos de pandemia. É possível? Gente, é possível. Não só do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional e do ponto de vista profissional docente. De que maneira eu vou fazer isso no ensino do tipo remoto? Por exemplo, buscando um trabalho que integre a capacidade de sentir, de pensar e de agir. Ou seja, o trabalho pedagógico que leva em consideração o saber sensível. O sentir, o pensar e o agir. Não é o penso, logo existo, não é o cogito, ergo sum, não. Sinto, penso, logo existo, né? É a ideia de que eu falei antes, não há dicotomia possível entre a nossa inteligibilidade e a nossa sensibilidade. Essas dicotomias, elas foram próprias do pensamento moderno, né? Que trabalhou muito a disciplinarização das ciências. E essa separação, né? Entre ciência, mito, religião, né? Entre ciência e arte, entre ciência e senso comum. Então,
Enfim, essas grandes separações fez com que nós deixássemos, elas foram importantes, claro, as disciplinas científicas, com seus ganhos e suas conquistas, mas deixaram muito de lado um aspecto importante da inteligência humana, que é o aspecto emocional, é o aspecto da sensibilidade, da intuição e dos outros órgãos dos sentidos, da experiência concreta. Então, mesmo no online, nós podemos mobilizar o pensamento criativo através de diferentes linguagens artísticas. Não só o pensamento criativo, mas crítico também. Eu costumo usar das linguagens artísticas em minhas aulas. Marcela já fez o ateliê didático conosco, ela deve se lembrar, e também acho que Daniele Lima, da Politécnica, está aqui. Eu gosto muito de música, trabalho muito com a música, com o cinema, com imagens, não é? Com coreografias, até coreografia eu já levei para o remoto, gente. Eu peguei um vídeo, né, de um grande coreógrafo baiano nosso aqui da escola de dança e levei uma dança para a gente poder refletir, um poema, uma literatura, os contos. Enfim, a linguagem artística, portanto, essa é uma pedagogia multimodal e multilinguagem também. Tá? Não é só multiplataforma, é multilinguagem também. É muito importante a gente sair do verbalismo puro e trabalhar essa unidade teoria-prática, dando valor à experimentação, a essa experimentação sensível e a esse pensamento criativo, trabalhando a dimensão contemplativa, através da contemplação e da imaginação, e não somente com o toma lá da cá, como se o saber fosse transferível e acumulável na nossa mente, né? E, na verdade, nós sabemos que o saber ele não é transferível, ele é uma construção do sujeito na relação com o meio. Cabe ao professor e à professora criar as condições ideais para ativar, não é, essas conexões que o sujeito deve fazer entre as informações, gerando conhecimentos e saberes. Então, a nossa busca é dessa dimensão mais sensível, que é mais saudável, que entende o humano na sua inteireza, na sua integralidade. A busca, portanto, de um trabalho interdisciplinar, de um trabalho transdisciplinar, ela se faz importante. Então, essa dimensão da ludicidade, ela está, e já vou chegando ao final, ela deve estar presente como estruturante desde o planejamento, na mediação dos conteúdos e na gestão da classe. No planejamento, se eu considero o ato de planejar como um dispositivo didático aberto, adaptável, na mediação, através, como eu já falei, das múltiplas linguagens, e na gestão da classe, assumindo uma atitude proativa, que demarge a vivência das emoções, as conversações, as autorias. Eu coloquei aqui uma linguagem lúdica também, muitas vezes, dos jogos, das simulações também que nós podemos estar trazendo. Eu não sei se isso interessa a vocês, algumas metodologias que eu trouxe aqui no universo da educação online, que vão permitir a ludicidade nas aulas assíncronas e síncronas, assíncronas que não são em tempo real, síncronas, aquelas que acontecem em tempo real, através de algumas metáforas, que eu já disse para vocês aqui. Eu trabalho muito com constelações, com mandalas, gosto demais das mandalas, de pintar mandalas, inclusive, de fazer mandalas. E nas aulas síncronas, sempre trabalhar com métodos ativos e participativos, e nas assíncronas, dar lugar às problematizações, às pesquisas, aos projetos, aos estudos de caso que são discutidos na sala de aula síncrona. Eu me queixava muito no semestre passado, do ano passado, da falta de participação. Os alunos não abrem as câmeras. Isso nos deixa congelados. Este ano, eu estou sendo agraciada por 2 turmas extremamente participativas. Parece que nós estamos aprendendo mais e melhor a como nos comunicar no online e como trazer, fazer com que a nossa sabedoria pedagógica ela seja mais criativa, não é? Trazendo sempre o debate para a sala de aula, a apresentação de trabalhos em equipe.
eles têm participado ativamente das aulas, eu tenho gostado demais, eu sempre tenho levado muitos debates, e isso tem sido bem legal. Aqui algumas experiências de formação pedagógica docente, às quais já me referi. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, a gente vai tirar agora no momento da interação. Acho que eu passei até um pouco do horário, sim, que era 18h45 quando eu comecei. Então, Marcelo, eu acho que eu vou ficar por aqui e vou, então, já... Cadê vocês? Oi, Cristina, muito obrigada pela palestra. Acho que a sua fala foi bem completa e descreveu de maneira excelente a situação que a gente está vivendo. Como você bem falou, não só a contextualização pandêmica, mas também a contextualização socioeconômica que a gente vem vivendo há alguns anos no Brasil, e como isso também influencia, não, na educação. Talvez antes da pandemia começou já o desmonte um pouco da educação, com as políticas que a gente vem sofrendo, nem vivendo, eu falo sofrendo porque é um sofrimento É um mesmo. sofrimento mesmo. A gente que está na universidade pública vê com que perícia, não, eles estão desmontando mesmo a educação pública, e os ataques, e os cortes nos orçamentos, enfim. Justamente no período em que a universidade deveria ajudar mais, não, a comunidade. Como você falou, e trouxe bem à toa mesmo essa questão de muitos alunos não terem acesso à internet, não ter computadores. A UFBA está se esforçando, não, até com o projeto das tendas virtuais, criando ambientes para os alunos poder utilizar computadores, etc. No ano passado teve a compra dos pacotes de dados, não sei se você lembra. Sim. Eu me encaixei perfeitamente na sua fala quando você falou justamente dos problemas psicológicos que os alunos vêm sofrendo. A gente está assistindo a muito abandono mesmo, pessoas que não conseguem acompanhar e no meio do semestre saem, que relatam problemas seríssimos na família. Enfim, eu tenho vários casos de alunos que 24 horas escrevem para mim, WhatsApp, e-mail e tudo mais. Enfim, aqui temos outros professores que com certeza podem relatar um pouco o que está acontecendo. E os desafios, não, que a gente trouxe como desafios são muitos e são complexos porque são dos dois lados. Não? Pouco essa questão dos professores que estão simplesmente transpondo aulas presenciais para online. E claramente isso não funciona, como você bem falou, não? Enfim, do outro lado, as dificuldades dos alunos. Então, é uma coisa que está acontecendo. Acho que é um processo que vinha acontecendo de maneira mais lenta e mais escondida, e que a pandemia, de qualquer maneira, obrigou a fazer um passo muito rápido, e que a sociedade como um todo, as escolas, não estão preparadas. Essa não é a questão principal, acredito. Já de você, estou vendo que você está usando muito o chat, quer falar, quer abrir o microfone. Agora é o momento de interagir. A gente pode ter 20 minutos assim para assim, abrir os microfones e interagir um pouco. Boa noite, obrigada, Marcela. Boa noite, professora. É sempre um prazer ouvi-la, com sua pedagogia super sensível, com a qual me identifico bastante. E, enfim, eu sempre faço um questionário de diagnose, né, dos meus alunos a cada semestre, e isso, inclusive, faz parte, né, das minhas pesquisas, porque eu tenho tentado implementar um ensino personalizado, né? Ainda estou nesse processo de construção, né, dessa abordagem, né? E, surpreendentemente, quando eu pergunto, você prefere atividades em grupo, atividades individuais? A grande maioria responde que prefere atividades
individuais. E aí cria-se um problema na hora de a gente propor, né, atividades colaborativas, né? E aí, como resolver isso? Isso acontece também com suas turmas? Essa é uma excelente questão, porque você traz aí um paroxismo, né? Ao mesmo tempo que eles se queixam de aulas excessivamente transmissionais, eles vão demandar da gente atividades individuais, aulas prontas e tal. Eu venho refletindo muito, Jadirlete, a esse respeito, e venho constatado que é muito difícil para as pessoas em geral, inclusive para os próprios jovens, né? Saírem de sua zona de conforto. Uma aula estilo transmissional, unicamente expositiva, baseada só no exposition, né, que é uma metodologia medieval, vem do medievo, né? Vem da vocês que são italianos, das primeiras universidades que são as italianas, a de Bolonha, me parece que é a primeira, Isso. lá no século XII, né, Marcella? Isso. E essa ideia do exposition, como se diz, né, lá do latim, eu não sei como se diz em italiano, talvez seja bem próximo. Eles acabam, que é um ensino unidirecional, né? Como é mais prático você ficar sentado somente ouvindo, né? Também no remoto isso passa a acontecer, porque é tão somente o deslocamento, né? Como disse Marcela, do presencial para o ambiente online. Os meus alunos, como no processo, eles reconhecem o quanto é importante a instiga, o estímulo ao trabalho coletivo e colaborativo. Por quê? Porque eu estou sempre não só ensinando, mas educando, conscientizando. E ninguém nasce sabendo. E eles vêm de uma escola tradicionalista. Eles vêm de uma escola, eu não sei onde você ensina, qual o seu curso, qual é a matéria. É italiano, na UFBA mesmo. Ah, você dá na Escola Politécnica? Não, no Instituto de Letras. Lá em Letras, pois é. Eles já vêm, não é, Jadirlete, de uma trajetória de ensino tradicional, né? Sim. Ele já vem daquela trajetória mal azeitando o cognitivo a ponto, né, de desenvolver o pensamento crítico de forma mais acentuada. Com dificuldade para análises críticas, grandes abstrações. Nós sabemos disso. Eu pego alunos de todas as licenciaturas, inclusive letras, educação física e tal. Os alunos, muitos têm dificuldades, não é na leitura escrita, não, mas na análise crítica, na síntese, na escrita, daí por diante. E vêm acostumados com essa coisa do ensino transmissional. Como fazer para romper com isso? Não existe outra maneira, eles não aprenderam de outro modo, então é lógico que ele vai dizer, mas é melhor o individual, porque no individual ele se vira. E no trabalho em equipe existe aquela tal relação, muitas vezes, entre aspas, vampiresca, né? Daquele que não faz nada e que dá trabalho se encontrar, é aquele que pede, bota meu nome aí depois aí no final. Enfim, o laissez-faire, né? A gente sabe como é que é esse tipo de produção. O que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com os alunos no processo de conscientização mesmo. É trocar roda com o carro andando. Trabalhar, dizer assim, olha, a perspectiva que eu assumo nas minhas aulas, eu costumo dizer, é interativa, eu trabalho com a pedagogia sensível, crítica, construtiva, não digo que sou construtivista, não, mas construtiva. Então, eu preciso de que as pessoas se responsabilizem também por sua parte. Os alunos têm que tomar para si a responsabilidade de ler, fazer as tarefas e tal. Ah, mas muitos não fazem. Até o final do semestre você consegue algumas mudanças, né? Tem alguns que não mudam, né? Mas tem, pelo menos nas turmas de pedagogia, muito embora eu tenha outros tipos de problema, mas a grande maioria das alunas são mulheres, a maioria é mulher, elas são extremamente, eu diria, dedicadas ao estudo.
E eu tenho tido turmas muito boas nesse sentido. Elas fazem as tarefas, levam. E isso torna mais fácil você, por exemplo, socializar no grupão, numa aula síncrona. Então, eu diria, vamos insistir, não vamos desistir. Eu entendo que você está dizendo que investe no trabalho diagnóstico, eu também faço isso. E também, aí eu diria mais ainda, nos pactos, nos acordos pedagógicos. Vamos fazer esses acordos, mostrando a eles de que é necessário trabalharmos de modo colaborativo desde quando os dois lados estejam empenhados. Para mim, dá muito certo, tem dado muito certo, quando eu faço o acordo, porque eu tenho modos de cobrá-los. Né? Dizer, olha, nós acordamos que vocês seriam responsáveis. E quando eles se sentem assim responsáveis no processo, eles se implicam mais. Então, não é uma receita de bolo, mas é um encaminhamento que a gente pode ir tentando dar para ver se a gente traz um efeito melhor. O que a gente conseguir mudar já é ganho para eles que aprendem a aprender. Que o coletivo, o individual é importante. Ninguém está tirando do estudo individual a sua importância. Por exemplo, eu não abro mão de uma avaliação individual. Eu faço diários de bordo, faço webfólio, portfólio, lá o que seja. Quer dizer, cada um de per si vai falar toda a sua... Você lê tudo, eu leio. Tenho que ler. Tenho 40 numa sala, mas eu leio os portfólios deles. Além disso, eu faço trabalhos em duplas e trabalhos em equipes. De modo que eu tenho as 3 modalidades, entendeu? Eu posso acompanhá-los individualmente, no coletivo, porque eles aprendem, o trabalho coletivo é importante para a gente aprender a respeitar as diferenças, os diferentes ritmos de aprendizagem, aprender a ser colaborativo, aquele que sabe mais ensina o que sabe menos, né? A solidariedade. Trabalho em equipe serve para isso, não é só para a enrolação daqueles enrolados, não, né? Serve para a gente trabalhar com valores que são fundamentais ao humano, que é o saber conviver. Então, se a gente insiste, se eles querem só isso, se eu fizer só isso, eles não vão aprender. Então, a gente tem que fazer os acordos, dizer, olha, vamos fazer o individual, mas vamos fazer isso, são as competências atitudinais mesmo que são fundantes. Sem elas, não tem como eu ser uma educadora. Nós formamos valores humanos. Nós, mesmo que trabalhemos com conteúdos específicos da área de exatas, como Marcela aí, da engenharia, estamos formando, através de nossa postura, de nossa ideologia política, estamos formando valores éticos na profissão, que a educação universitária, inclusive, é um tipo de educação profissional, né? Então, entendeu, Jade? Eu trabalho assim, nessa perspectiva. Não sei se eu respondi, mas... Respondeu, realmente é um processo, né? A gente está vivendo um processo de construção dessa nova cultura, né? O modelo híbrido, da forma emergencial como foi implantado, não tem como dar certo, porque foge completamente ao significado real do que é o híbrido, né? Porque antes de a pessoa chegar a essa coisa pronta, né? Tem que ter toda uma construção, né? Realmente um período de transição para se chegar ao que né, estão querendo implementar, né? Do jeito como não existe essa cultura ainda, é impossível fazer o ensino híbrido dar certo, né? Falta autonomia, né? Faltam estratégias mesmo, conhecimento de como funcionam essas estratégias online, em grupo, né, coletivas, enfim, até mesmo a sala de aula invertida, não, né, eu vejo que muitas vezes não está sendo trabalhada da forma como deveria ser, né? Com certeza. Esse ano nós tivemos um professor-aluno, né, no ateliê, que colocou um relato assim: trabalhei com sala de aula invertida durante todo o semestre, com uma turma.
Do início ao fim era sala de aula invertida. E ele mesmo diz no final, hoje em dia eu não aguento mais a sala de aula invertida, nem eu, nem os alunos. Acredito. Não soube explorar, né? Não soube explorar, exatamente. Nós temos que saber que os métodos são subsidiários dos objetivos. Sim. O que vai nortear a ação docente, a ação pedagógica, didática, são os objetivos, as finalidades daquela ação. Sim. Os métodos e a avaliação vão dinamizar e subsidiar esses objetivos, o alcance deles. Uhum. Então, tem gente que acha que o método é a finalidade. Um PBL, um caso, coisa, e não é. Como ele fez, ele apostou todas as fichas. Na verdade, uma sala invertida, ela serve para o desenvolvimento de algumas competências. Sim. Quais competências? Autonomia, claro, sem dúvida nenhuma, no estudo, né? Porque ele vai fazer questões e vai levar lá para a sala. Autorresponsabilização, competências atitudinais importantes. Só que competências do ponto de vista cognitivo individual não vão ser ali bem trabalhadas. É necessário, né, nós sabermos que existem várias dessas competências, que eu gosto mais de chamar de habilidades, que são do plano intelectivo, cognitivo, são do plano procedimental, do fazer, técnico, né? São do ponto de vista atitudinal dos valores e tal, que eu preciso saber distinguir com muita clareza e colocar nos meus objetivos. Então, se eu tenho como um dos meus objetivos que o aluno, no caso eu de didática, né, seja capaz de construir, elaborar um bom plano de aula, por exemplo, que é uma coisa bem concreta, que não é nada simples, eu mostro a eles, eles acham que à primeira vista é uma coisa simples, é copiar, copiou, colou, né? E vai, eles vão ver depois, porque eu faço como projeto, passo a passo, que não é bem assim. Se eu fizer isso coletivamente, eu até posso fazer, mas em algum momento eu tenho que trabalhar o individual, para eu ver se aquele indivíduo está desenvolvendo aquelas habilidades que eu preciso. Esse tipo de trabalho eu jamais faço, eu não faço em equipes grandes, eu começo com equipes maiores e caio para as duplas. Quando chega na dupla, ou então para o individual no ateliê didático, é o individual, poste seu plano de ensino, vamos aqui trabalhar com ele. Ali é o tete-a-tete. Por que você está ali trabalhando com capacidades intelectuais que são melhor atestadas, né, em trabalhos individualizados, no tete-a-tete das relações. Enfim, tem muita coisa, né? Tem mais mistérios aí, né, do que supõe a nossa vã filosofia, né? Eu fiz uma provocação no chat porque queria ouvir as experiências dos alunos. Não? Eu tenho certeza que no público temos alunos e discentes, seja de faculdade, seja de outras escolas. Seria ótimo ouvi-los. Isso, ouvir a experiência desse ano e meio de ensino remoto, híbrido, à distância, o que seja. E aí? Estão tímidos. Emily, pode falar? Olá, boa noite. Boa. Eu sou Emily, sou estudante do mestrado no programa de Literatura e Cultura da UFBA. E, enfim, para mim, esse ensino remoto foi bem conflituoso no início, né? Porque, assim, eu entrei no mestrado em março, tive 2 aulas presenciais e logo depois veio a pandemia. Então, toda a minha turma, na verdade, né, tinha uma expectativa e que foi completamente diferente daquilo que a gente esperava, né? A gente teve 2 encontros presenciais e ali surgiu uma expectativa grande de como que seria, né, esse curso todo. E agora eu já estou finalizando o mestrado, né? Eu estou fazendo já a minha dissertação, já finalizei o primeiro capítulo e
Agora eu já vou entregar minha dissertação sem ter tido nenhuma aula presencial. Então, assim, eu senti muita necessidade dessa troca presencial, porque o ensino remoto, ele tem uma grande falha de que, às vezes, a gente está fazendo outras coisas enquanto está ali. Então, eu, por exemplo, eu trabalho durante o dia e eu não conseguia liberação no trabalho quando o ensino era remoto. Quando era presencial, já estava tudo ajustado. Então, eu tinha que, no trabalho, participar das aulas. Então, várias vezes eu precisava parar para fazer outra coisa e ouvindo ali o que a professora estava falando, tentando fazer as anotações, tentando participar dos debates. E nesse semestre agora, eu vou fazer o tirocínio docente, também no acesso remoto. Então, assim, um turbilhão de coisas, muitos desafios. E aí eu queria até ouvir um pouco da professora Cristina. Ela falou, né, da importância de se usar outros métodos, até para que se estabeleça uma interatividade. E no meu projeto, eu trabalho com uma triangulação entre o livro, o roteiro e o audiovisual, né, entendendo todos esses contextos enquanto escritas criativas. Então, assim, minha proposta agora, nesse tirocínio, é trazer um pouco do audiovisual também para o ensino, até porque, como ele está remoto, as aulas monótonas, elas acabam se perdendo, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho da professora Cristina, mais um pouco, na verdade, dessa experiência com as outras maneiras de se ensinar para além do método tradicional, né? Nessa experimentação do audiovisual, como a senhora falou, né? De filmes, de coreografias, enfim, um pouquinho disso e deixar aqui esse meu relato. Marcela, você fez muito bem em estimular a participação dos alunos, porque eles nos cutucam, vamos dizer assim, para a gente trazer coisas bem importantes que Emily traz aí, como mestranda que não teve aula presencial. Porque a aula online, embora ela traga suas vantagens, não substitui o presencial. Eu não acredito numa formação inteiramente remota, à distância. Não acredito. Principalmente em se tratando na pós-graduação, as pessoas são mais maduras, esse processo é até mais fácil. Imagine com crianças isso que você passou, Emily. Mas, enfim, mesmo com adultos, você está relatando suas dificuldades. Eu vi as dificuldades aqui com meu filho adolescente, vi as dificuldades dos meus alunos, acolhi muitas vezes, e realmente a gente foi obrigado a fazer uma limonada, né, com o limão da pandemia. Me parece que você está se saindo muito bem, uma vez que você já escreveu até seu primeiro capítulo e tal, já está chegando ao final e já vai fazer tirocínio docinho. Não se desespere que você fez o mestrado online, mas vai fazer o doutorado presencial. Vamos acreditar piamente nisso. Essa é a minha esperança. Com certeza. Isso, acredite nisso. Acredite porque vai acontecer, porque nenhum mal dura para sempre. Agora, com relação a como sair do tradicional usando o audiovisual, poxa, o audiovisual em si já é assim um grande estímulo para você fazer um trabalho não muito convencional, porque você vai trabalhar com literatura, não é? E você falou na triangulação, né, entre o livro, o audiovisual e a outra coisa, eu não sei bem qual foi. Livro. A escrita do roteiro. A escrita por parte deles. Então, que ótimo, faça mesmo isso, divida o tempo do seu tirocínio, né? Aí você tem que conversar com a professora da disciplina, ou o professor, a partir do planejamento dele. Esse professor, essa professora tem que ser seu tutor, né? Uma espécie de supervisor, aquele que acompanha seu trabalho. Junto com ele, você vai pensar os conteúdos da disciplina e as atividades, sem deixar de lado essa metodologia triangular, que eu estou achando ela maravilhosa.
Então, trabalhar a escrita a partir da leitura e do audiovisual também. Eu acho que você pode, eu não sei bem, que eu jamais trabalhei com essa perspectiva, mas ela é bem alvissareira, não é? Você escolher aqueles livros que tenham sido, por exemplo, trabalhados de forma cinematográfica e levar recortes de filme para a aula síncrona. Não é que ele vai ver em casa e na sala de aula vai só discutir. Não, você pode fazer, vamos dizer assim, uma semana não, mas durante 2 semanas somente ver filme, ou 3 semanas ver filme, discutir os filmes, e depois fazer as resenhas deles, né? E depois, enfim, partir para o livro. Eu não sei exatamente qual a dinâmica que vocês vão adotar, mas eu, particularmente, gosto de levar recorte dos filmes para a sala de aula. E na minha disciplina didática, no nosso grupo de disciplina, nós criamos um projeto chamado Semana da Pipoca, que, na verdade, a Semana da Pipoca, Marcela, são 3 semanas, não é uma semana, são 3 semanas em que nós escolhemos 3 filmes que são bem dinamizadores da problemática educacional. Então, aquele filme Nunca Me Sonharam, Tarja Branca, Nenhum a Menos, são filmes, Vermelho como o Céu, filmes que eu já trabalhei, documentários maravilhosos. Semana da Pipoca, 3 semanas colocando filme e, ao término do filme, filmes de 1 hora de duração, 1h30, ao término, aquele tempo para o embate, para as reflexões. Olha, muita coisa boa saiu dali. Eu pedi análise fílmica, pedi resenhas. E você que trabalha com literatura poderá fazer grandes associações com o livro, né, que é a linguagem escrita, as diferenças, as possibilidades, os voos, né, na imaginação, quando você lê um livro, né, que é uma outra linguagem que lhe leva para outros caminhos, pedir os relatos deles. Então, acredito que você tenha condições de fazer um trabalho bastante inovador com essa metodologia aí. É Jadielete, sua professora? Cristina, para ir concluindo, tem o relato de Tassiano no chat, que ele é aluno, na verdade, de escola, de colégio, não estadual. Ele está cursando... Bom, quando começou a pandemia, ele estava cursando o 4º ano do técnico em música. Esse ensino remoto foi muito difícil, já que muitos professores não têm o mesmo cuidado. Ele falou no início que gostou muito da forma como a senhora trabalha, então não, ele fala que muitos professores do colégio não têm esse mesmo cuidado. Atualmente eu teria que ter 13 aulas semanalmente, tenho apenas 3 e nenhuma resposta dos professores. Então, é um pouco complicado o aprendizado para uma sala de 14 alunos, já que não estamos tendo suporte nem para o Enem. Eu acredito não, que seja um relato bem interessante, porque acho que no ensino médio é ainda mais complicado a realidade que estão vivendo, sobretudo as escolas públicas. Estou lendo aqui o que ele falou. Tá. É muito difícil se você não tem a resposta dos professores, né, Tassiano? Pois é. Não, você não pode fazer milagre. Aí os professores têm que você, na verdade, aí, a meu ver, vai ter que contestar isso aí. Vai ter que indagar sobre isso, né? E exigir uma melhor assistência. Também os professores sofrem por uma falta de preparo, certo? Uma falta de formação adequada. Nós, na universidade, ainda tivemos, eu falei aqui, Jadirley está aqui, Matiela está aqui, estudantes de mestrado, tivemos ainda um semestre letivo suplementar que nos deu a oportunidade de aprendermos um pouco mais. De modo que este ano eu estou tendo, este segundo semestre, o primeiro semestre ainda foi bem lento,
um aluno sem querer abrir a câmera, mas este segundo, todo mundo tem a participação é tanta que eu ultrapasso o tempo da aula, fico bastante cansada, a gente fica vesgo, né? Ficar olhando ali, sai com um pouco de dor de cabeça, a gente tem esses problemas. Mas você, que é um estudante, inclusive, de música, o ensino remoto foi prejudicial. No seu caso, não resta dúvida que prejudica mesmo, principalmente porque se exige habilidades instrumentais, procedimentais. Mas, no remoto, meu marido é músico, professor de música, dá aula no remoto com tanto sucesso para criança. Eu nunca vi os meninos participam tanto, agora são poucos alunos, né? São 5 alunos, são 6 alunos. Então, assim, você fala 14 alunos numa sala de música, poxa, sem uma assistência, sem suporte, aí é enxugar o chão com a torneira aberta, né, Tassiana? Então, a nossa sugestão é essa contestação, essa indagação que você tem que fazer, junto aos próprios professores e aos dirigentes da escola. Porque uma escola tradicional, como a Manuel Novaes, tinha que estar dando lição, fazendo uma coisa boa, porque está todo mundo sofrendo muito com a pandemia, né? E eu acho que, puxa vida, né? Deveria. Mas parece que pelo menos no seu caso, alguns professores não, sem querer culpabilizar nossos colegas, que também sofrem muito, e sem querer generalizar, mas eu acho que esse é um problema que os dirigentes podem tomar para si, para tentar resolver, trabalhar com formação. Por isso que eu digo, Marcela, a formação continuada e em serviço não é só na universidade, é principalmente na escola básica. Não tem coordenador, não tem mais orientador educacional, tudo nas costas de um diretor, de uma diretora. Então fica difícil, não tem equipe, fica faltando equipe, né? Aí fica difícil. Por isso que eu falei, a pandemia vem e acentua essa desigualdade, porque mostra bem. Enquanto os meninos da privada eles têm outro tipo de assistência, Com certeza. Os meninos da escola pública não têm. Não tem. Isso. E como Marlene também falou no chat, você falou no início, não? A imagem do trocar a roda com o carro andando, é bem o que está descrevendo a situação nesse momento. Nos dois lados, não? Seja dos professores, seja para quem aprende. A Priscila pediu a palavra, levantou a mão. Priscila eu conheço bem. Como vai, Priscila? Foi nossa mestranda lá na educação, no nosso grupo de pesquisa. Vamos lá. Acho que depois de Priscila a gente pode ir concluindo. Isso. Né? Priscila, pode abrir o microfone? Priscila? Não sei se ela está com alguma dificuldade. Eu escrever no chat. Talvez ela tenha levantado a mão sem querer. Sem querer, não sei. Talvez. Oi, boa noite. Sim. Pronto, agora que eu consegui ouvir, foi sem querer mesmo que eu levantei a mão, mas aproveitar a oportunidade já para parabenizar, né? Ouvir a professora Cristina Dávila é sempre muito bom, né? E saudades lá, professora do GEPEL. Mas esse ano ficou um pouco complicado mesmo, a gente está acompanhando nas aulas. Mas parabenizar desde já a fala e esse lugar de fala que a gente sempre aprende, essa troca é muito boa. Obrigada, Priscila. Grande prazer estar lhe revendo aqui também. Então, eu acho que a gente pode encerrar aqui. Não sei se a Marlene quer ter uma fala também para se despedir. Bem, eu acho que é só agradecer mesmo. Foi excelente. Eu fiquei aqui, estou com sede, eu não consegui levantar para beber água. Adorei. E estou com aquela imagem do carro e eu trocando essa roda que eu não consigo ainda, tá difícil. E a última imagem agora é enxugar o chão com a torneira aberta.
Eu acho que eu vou sonhar com isso essa noite. Muito bom. Muito obrigada. E agradecer a todos que estiveram aqui conosco. E espero que o próximo evento, que vai ser um pouco mais saboroso, que vamos falar de gastronomia, a gente consiga fazer um encontro presencial. A gastronomia italiana e brasileira juntas, hein? Exatamente. É mais difícil fazer virtualmente, é? Saiu da... A gente faz a limonada, né, Marlene? Com certeza, com certeza. Vamos fazer essa limonada juntos. Eu que agradeço enormemente a você, a Marcela, a Jadilete, minhas colegas da UFBA, aos alunos, aos professores aqui presentes. É uma alegria muito grande. Eu estava preocupada sem saber, será que é isso que eles querem ouvir? Será que... Foi excelente. Qual é seu público? Eu fiquei assim, meu Deus, eu não sei exatamente o que eles querem. Aí eu falei, bom, vou falar da educação básica ao superior. Foi excelente, muito bom mesmo, muito obrigada. Agradeço. Naturalmente, Cristina, agora você vai ser a nossa convidada, naturalmente, também para os eventos presenciais, ainda mais quando a gente vai conseguir fazer esse evento sobre gastronomia, contamos com sua presença presencial. Esse daí eu faço questão. Maravilha! Além de ser uma grande como é que se diz? Eu não vou dizer cozinheira, mas uma grande saboreadora, né? Em italiano se diz buon gustaia. Como é que se chama? Una buon gustaia. Buon gustaia, é. E, pois é, eu sou cozinheira, eu adoro a cozinha, entendeu? Eu adoro a comida baiana, faço bem mesmo. E aí adoro principalmente comer e saborear. Vamos fazer esse intercâmbio, então. É muito bom. Jade, você também está com saudade, né, dos nossos encontros. Nós também. Um grande abraço para todos vocês. Abraço. Até o próximo encontro. Obrigada, Marlene. Um beijo. Foi ótimo, viu? Obrigada, Cristina. Sempre muito bom te ouvir. Obrigada, Jade. Eu que te agradeço. E só um detalhe, gente. Boa noite. Antes de terminarmos. A Dani. Isso, professora Cristina. Foi excelente, como sempre. Professora Marcela. Parabéns, professora Marlene, pelo evento. E assim, só para divulgar, a professora Cristina vai fazer um show no Teatro Gamboa, nos dias 2 e 3, só com canções francesas. Então, assim, a professora Cristina, aqui também, professora, tem francês, não é, professora Marcela? Não é só italiano. Uau, é verdade. Deixa eu botar aqui pelo menos o... Então, todo mundo convidado para essa noite incrível, vai ser ainda um evento online, e aí vocês vão poder ver o outro talento da professora Cristina. Que maravilha! Então, temos artistas, além de ótima professora, também artista. Não sabia, não. Minha filha, a gente faz de tudo um pouco nas horas vagas, vai inventando. Ótimo. Bom, se vocês quiserem participar, depois Daniela manda para vocês o link, que vai ser transmitido pelo YouTube. Ótimo. Pode deixar. Assistir em casa. Obrigada, então, gente. Muito obrigada mesmo pela participação. Obrigada, professora Cristina. Desejo uma boa noite para todos. Continuem se cuidando. Vamos passar dessa. Já já a gente se encontra presencialmente. Então, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau.